Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Tinha preparado esse vídeo aqui, esse tema, para falar hoje, mas aí veio a coletiva do Verratti. Eu soltei um vídeo antes sobre a coletiva do Verratti, né? Tá lá o que eu penso dela, etc. E agora eu vou falar a questão sobre Davidson / Verratti. Friso, já estava pronto esse conteúdo aqui e não tem por que mudar, mesmo com a coletiva do Verratti. Nada mudou. Ele quer ficar no Vasco, nunca quis sair, segundo ele. Chamou até lá o repórter do Globo Esporte, Globo.ge de mentiroso e tal. Disse que nunca houve a pedida daquele valor gigante que disseram e tal. Não mudou nada, né? Bom, primeira coisa é o seguinte. Estão colocando o Davidson no Vasco todos os dias, né? Cravando o Davidson no Vasco, como já cravaram outrora, né? Depois do Palmeiras, salvo engano, Cuiabá, Galo, e agora parece que tem uma negociação avançada com Fortaleza, salvo engano. O Davidson, se viesse para o Vasco, aceitaria quanto de salário? Verratti ganha 750 mil. Quanto o Davidson aceitaria de salário? Parece que ele ganha por volta de 600 mil. O Vasco conseguiria pagar para dois atacantes, para dois segundos atacantes, 750 mil para o Verratti e 600 mil, mais ou menos, para o Davidson. Ele aceitaria reduzir o salário? Óbvio que eu não vou colocar essa situação com relação à redução do salário do Verratti. Não vou falar isso. Mas o Davidson aceitaria ganhar menos que o Verratti? E se ganhasse esse valor ou mais, valeria a pena, né? Hoje o Verratti ganha 750 mil mais bonificações por mês, né? Poderiam jogar juntos os dois primeiros atacantes, né? Para quem não sabe, às vezes tem muito jovem que acompanha aqui, primeiro atacante é o mais fixo, segundo atacante é o que fica flutuando mais, né? Sai um pouco mais da área. Também pode fazer a função do primeiro, né? Como o primeiro também pode fazer a função do segundo, mas fica difícil o mesmo jogador fazer funções diferentes, né? Quem muito faz função acaba não fazendo coisa alguma, né? Eu lembro da entrevista do Muricy, ele cansava de participar de peneiras, o cara chegava para o jogador: você joga de que? Eu jogo de um pouco em cada posição. Outro já tirava o cara, porque é difícil um jogador fazer várias funções. Raros são os jogadores que conseguem fazer isso, né? Bom, jogariam juntos no mesmo time? Quem ficaria no banco para você? Verratti? Davidson? O Davidson aceitaria ficar no banco? O Verratti aceitaria ficar no banco? São perguntas que não vou ficar respondendo aqui não, que é conjecturação. Se um dia ele viesse a ser comprado, adquirido pelo Vasco, empréstimo ou não, aí a gente falaria sobre isso. O que acontece é que 60% dos torcedores que lá atrás, quando o Verratti estava para renovar, 60% queria pagar para ele 1 milhão, 1 milhão e 200, o que ele pedisse, né? Depois ele parou de fazer gols aí, já estão reclamando dele. Inclusive o repórter hoje na coletiva perguntou: tem muitas críticas contra você? Ele, pô, não ligo muito para isso aí não. Porque como já disseram que eu era o melhor atacante do mundo, agora podem dizer que eu sou o pior, não posso ter minha cabeça abalada com isso. Fundamental esse pensamento do Verratti, né? Sempre o maior está mais próximo da queda, né? A unanimidade não existe, né? Então, e ano passado, não esqueçam, ano passado, no começo também, antes do Brasileiro, ou no comecinho, ele estava mal. Depois começou a fazer gol e tal, o pessoal começou a falar em Verratti, mas queriam a cabeça dele no passado, como agora tem reclamações e tal, injustas. Acho que sim, ele vem entregando. E o esquema do Carille é para jogar com um atacante fixo, tem jeito, né? Pode ter variações, mas ele gosta de um atacante fixo. Esse é o esquema do Carille, né? E o técnico que viesse para cá, caso o Carille não fosse Carille, ia prescindir do Verratti? Acho que não também. O melhor esquema seria um esquema que você jogasse com o Verratti em alguns momentos e sem o Verratti alguns momentos, aparecendo só para arrematar, não participando de jogadas, né? Então, acho que na minha modesta opinião, o Verratti não é jogador para ganhar 750 mil. E tiveram pessoas aqui, youtubers: não, tem que pagar 1 milhão e 200. Se o Paia ganha 1 milhão e 700, se o Couto ganha 1 milhão e 700, tem que pagar. Um erro não justifica o outro, né?
pagar além do que merece o Payet, pagar além do que merece o Coutinho nos momentos atuais, né? Tá errado. Só porque eles recebem bastante, pagar o Verratti também um valor muito alto. Tá errado. Inclusive o Vasco contratou o Coutinho lá de trás, né? Sabendo disso. Foi mais uma cortina de fumaça aí. Aí sim o termo cortina de fumaça vem, né? Porque o Pedrinho estava entrando no lugar da 777, queria mostrar serviço, trouxe o Couto, mas não trouxe o Couto áureo, os tempos áureos, né? Trouxe Couto agora, já sem o próprio time dele, o West Ham, não querê-lo mais, não contar mais com ele, né? Um jogador lento e tal. E o próprio Davidson, né? Por que o Galo não quer mais? O Galo não quer mais o Davidson? Por quê? Ou ele é tão Vasco assim, quer ir para o Vasco? São coisas que a gente tem que pensar, né? E já falei, muito importante, o Vasco não tem grana, está gastando dinheiro porque conseguiu a suspensão de pagamentos de dívidas tributárias, que vão ser, que voltam a ser exigíveis agora em abril, não vai poder mais gastar esse dinheiro, e vai economizar um dinheiro agora também da recuperação. Só para sucintamente vou explicar aqui para o torcedor que apareceu aqui agora, né? O Vasco não tem dinheiro, vinha gastando dinheiro porque no ano passado conseguiu a suspensão de dívidas tributárias, que os valores são altos, e com esses valores conseguiu pagar salários e blá blá blá, até contratar jogadores aí, né? Lloyd, Garré, Nuno. Só que a partir de abril acabou essa mamata, tem que voltar a pagar as dívidas tributárias, né? E a recuperação judicial, o Vasco vai ganhar vai ter um respiro também. Então, nesse momento agora, ele vai, a partir de abril, voltar a pagar as dívidas tributárias, mas vai ter um respiro pela recuperação judicial. Não tem grana. A grana que ele está gastando é por conta disso. Não pagou as dívidas tributárias, agora vai ter que começar a pagar, vai ter que voltar a pagar, né? E agora, e lá para frente, 6, 7, 8 meses, vai ter que voltar a pagar os credores, todos que tem que pagar, né? E vai ganhar 6 meses para poder honrar com valores, porque não tem grana, né? Outro dia eu soltei um vídeo aí, o Edmundo falou que o Vasco tinha 1,2 bi de uma empresa, que seriam 200 milhões anuais e tal. Isso não aconteceu e não vai acontecer, né? Não tem como isso acontecer. Acho que tão cedo o Vasco não vai ter essa situação aí, né, de ter grana e tal, de ter um bom nome, trazer investidores, porque tem uma disputa judicial braba da 777 com o CRVG que não tem data para acabar. Se gostou dos comentários, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.